Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos resolver o exercício 13 da lista 2. Então, o exercício 13, ele tem A e B. O item A, né? Então, dada uma função que vai de x em y, a gente tem que mostrar que se x é infinito e f é injetiva, então y é infinito. Então, primeiramente, vamos relembrar um pouquinho, né, o que é um conjunto infinito e um conjunto finito também. Então, um conjunto finito é um conjunto onde eu consigo contar os elementos. Ou seja, se eu tenho um conjunto A com um número finito de elementos, eu consigo fazer uma correspondência, né, bijetiva, no caso, como são três, com o conjunto I3, né? Tal que eu vou levar o número 1 para um elemento de A, o 2 eu vou levar para um elemento diferente, o 3 vou levar para um elemento diferente. Então, quando existe essa função bijetiva, né, ou seja, a equivalência de 1 para 1 injetiva, e não sobra ninguém aqui no contradomínio, então é um conjunto finito. Conseguir contar, né, esses elementos. E a gente diz que um conjunto ele é infinito se ele não é finito. Mas se ele não é finito, perceba que, à medida que eu for tomando todos os números naturais aqui, eu vou conseguir fazer uma correspondência com algum de lá e eu não vou parar nunca mais, porque os naturais são infinitos. Então, quando eu consigo fazer essa correspondência injetiva com os números naturais, esse conjunto ele é um conjunto infinito. Perceba que no infinito eu não falei que essa correspondência ela é bijetiva, porque existem alguns conjuntos na qual a gente não consegue realizar essa bijeção com o conjunto dos números naturais, que é o caso dos conjuntos dos números reais, por exemplo. Quando existe essa bijeção, né, a gente diz que é um conjunto enumerável, porque a gente consegue enumerar cada elemento desse conjunto. Então, os naturais é enumerável, os inteiros são enumeráveis, os racionais são enumeráveis, e todos esses conjuntos eles são infinitos. Agora, os reais, não existe essa objeção, ele não é um conjunto enumerável, mas ainda assim é infinito. Então, aqui eu restringo apenas para que, quando um conjunto é infinito, exista uma relação injetiva dos naturais para esse conjunto. Então, essa vai ser as definições de finito e infinito que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos mostrar primeiro o item A. O item A a gente tem como hipótese que x é infinito e f é uma função injetiva. A gente tem que mostrar que y é infinito. Então, primeiramente, como x é infinito, então existe essa função injetiva. Então, a gente vai considerar a composição da f com a g. Então, vai ser uma função que vai partir dos naturais e vai em x de x para y. Ou seja, é uma função que vai dos naturais para y. Perceba que f e g são funções injetivas, então essa composição é uma função injetiva também. Mas olha só, a gente tem uma função injetiva que vai dos naturais para y. Então a gente tem aqui o quê? A definição de um conjunto ser infinito, quando existe essa injeção, então esse conjunto ele é infinito. Então assim a gente mostra o item A. Para mostrar o item B, a gente vai considerar y infinito e f agora sobrejetiva. A gente quer mostrar que x é infinito. Para isso, vamos supor que x seja finito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou apagar aqui para sobrar mais espaço e aí eu vou colocar mais para cima. Então vamos supor por absurdo que x é finito. Por isso que eu coloquei aqui a definição de finito. A gente vai estar utilizando ela agora. Então vamos olhar aqui para essa propriedade da f, para a sobrejetividade dela, né? Então, como f é sobrejetiva, então para todo yzinho em y, vai existir um xzinho, tal que f de xzinho é igual a yzinho. Eu coloquei aqui x com o índice y para ficar mais fácil de visualizar essa relação, né? Então, esse y e esse x estão relacionados por conta dessa função f. Então, a gente vai considerar uma função que vai de y em x, tal que esse x seja a imagem desse elemento. Ou seja, vai ser a função que vai levar esse y nesse x, né? Que tem essa relação aqui com a f. Essa g é uma função injetiva.
E a gente vai mostrar isso aqui agora do lado. Depois a gente volta aqui na continuação do enunciado, mas vamos mostrar que essa g ela é uma função injetiva. Então, primeiro a gente vai considerar que a g de um y1 seja igual a g de um y2. Só que a g de um y1 vai ser um x1, onde f de x1 é igual a y1. E da mesma forma, a gente tem que a g de um y2 é um x2, onde a f de x2 é igual a y2. Se a gente supor que a g de y1 é igual a g de y2, a gente está dizendo que x1 é igual a x2. Mas como x1 e x2 é o mesmo número, e f é uma função, então a f de x1 vai ser igual a f de x2. Só que quem que é a f de x1? y1. E a f de x2, y2. Ou seja, g é injetiva. Então, por que a g ser injetiva vai ser interessante para a gente? A gente não pode afirmar que ela é sobrejetiva com esse contradomínio x. Mas se a gente restringir esse contradomínio sendo exatamente a sua imagem, né, que é um subconjunto de x, então essa função ela vai ser bijetiva, porque agora ela é sobrejetiva e ela já era injetiva. E dessa forma, a sua inversa também é uma função bijetiva. Agora, observe o seguinte. Acabei me antecipando um pouco aqui, né? Mas quem que é a imagem da G? É um subconjunto de X. E X é o quê? Um conjunto finito. Ou seja, G de Y é finito. Porque ele é um subconjunto de um conjunto finito. É um teorema, né? Todo subconjunto de um conjunto finito também é finito. Então, se esse conjunto é um conjunto finito, então vai existir uma outra bijeção de algum IN para esse conjunto. Agora, o que acontece se a gente considerar a composição da G-1 com a H? Então, vai ser uma função que vai partir de IN para Y. Mas essa composição ela é uma composição de funções bijetoras. Ou seja, existe essa função bijetora de IN para Y. E existe essa bijeção, ou seja, Y vai ser um conjunto finito. Mas por que isso daqui é um absurdo? Diretamente da nossa hipótese. Y ele é um conjunto infinito e não finito. Ou seja, já que a gente chegou num absurdo, a nossa hipótese de absurdo foi que x era um conjunto finito. Então a gente tem o quê? Que x não pode ser finito, então ele é um conjunto infinito. E assim a gente mostra o item B do exercício 13 da lista 2. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima.